Olha só, turma, eu trouxe aí para vocês duas modalidades de leis, né? A lei temporária e a lei excepcional. Conceito da lei temporária, turma, não tem, o próprio nome fala, né? Prazo determinado. Só que na lei temporária, Josenias, nós vamos ter no bojo dela, no corpo dela, Daniele, a data de início da vigência e a data, a indicação da data da sua revogação. Ok? O último exemplo que nós temos aí é a lei da Copa, acho que eu até falei no vídeo, né? E a Piracema. A Piracema é uma lei temporária. Ela entra em vigor e nela lá já consta o período, né, que ela vai ter vigência. Terminou aquele período, a lei já está revogada. Lei excepcional. Eu travei aqui agora, turma. Eu não passei isso aqui para vocês ainda, não, né? Não, não, mas eu falo em outras aulas, não, né? Ah, então nós já falamos isso aqui? Ah, tá. Não, então, me travou aqui que eu falei, poxa, parece que eu já falei isso aqui e eu estava lembrando de algumas contribuições suas mesmo, Cleber. Ah, tá. Então eu já falei, né? É, as duas características, a questão da autorrevogabilidade e a ultratividade, falei também, né? Então, beleza. Então, turma, vamos lá para o artigo 6º, então, lei penal no espaço. Alguém está com o Vadimeco aí, que possa ler para nós? Só para não ficar só eu falando? Pode ler mesmo, ô Josenias. É tranquilo. É pouquinha coisa. Qual que é a lei, professor? Código Penal mesmo, artigo 6º. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação. Turma, vamos lá, ó, só localizar aqui. É só um resumo mesmo, conversa, né, para ver se ficou alguma dúvida, mas é uma situação que a gente precisa conversar. Imaginem uma situação, antes do Josenias ler para nós aí. A minha cidade, Barra do Garças fica de um lado do Rio Araguaia, Kleber, e do outro fica Aragarças, Goiás, tá ok? No tempo da seca, o rio baixa e a divisa ali fica mais ou menos, o rio assim fica mais ou menos uns 50 metros de largura, fica bem estreito, tá ok? Eu em Barra do Garças, cadê? Deixa eu arrumar aqui, ó. Em Barra do Garças, com qualquer 765 bem calibrado, qualquer 38 bem calibrado, pega lá do outro lado na praia, tá ok? Atiro de Barra do Garças e mato alguém em Aragarças, Goiás. Vamos lá. Mato Grosso tem a sua polícia própria, Mato Grosso tem a sua justiça própria, assim como Goiás tem a sua polícia, suas polícias e tem a sua organização judicial própria. Tranquilo? O crime foi praticado em Mato Grosso e foi consumado, produziu resultado em Goiás. Aí a pergunta para vocês, só para vocês entenderem onde nós estamos entrando. Quem que é competente para apurar esse crime? O agente estava em Mato Grosso, Justiça própria de Mato Grosso, Polícia Civil própria, Polícia Militar própria. Mas o homicídio o crime foi consumado em Goiás. E aí, quem que é competente para apurar esse crime? Mato Grosso ou Goiás? Então, assim, é esse conflito que o artigo 6º busca resolver. Tranquilos, turma? É esse conflito que o artigo 6º busca resolver. Agora, Josenias, que eu já localizei vocês, leia para nós, por gentileza. É o exame, professor. Exame, desculpa. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Certo. E aí, turma, quem que se candidata a fazer algum raciocínio para responder a questão? Quem que vai ser competente? Barra do Garças, Mato Grosso ou Goiás ou Aragarças, Goiás? Aragarças, Goiás
tipo assim, eu vejo como duas formas de ser julgado, né? Em Aragaço. Não. Espera aí, Zan. Ó, nós ainda estamos falando de competência para apurar o crime. O julgamento, e foi bom você fazer esse raciocínio, Izan, julgamento é lá na frente. Nós estamos fixando a competência para apurar o crime. Tá ok? Pode falar. Os dois podem apurar o crime. Os dois. Os dois? Por quê, Izan? Por que, Jesunias? Porque aconteceu simultaneamente nos dois estados, numa divisa. Tá, mas agora eu quero o texto de lei. Em cima da divisa não foi. Né? Ultrapassou a divisa, mas em cima da divisa não foi. A divisa é o meio do rio. O que fala? No todo ou em parte. Vai, raciocínio. Eu quero ver o raciocínio em cima do texto de lei. Oi? Certo. Produzir, então. Produziu em Barra do Garças. Então, mas não, vamos lá, ó. Pera aí, Kleber. Barra do Garças é Mato Grosso. Vamos lá, turma. Vem cá, Izan. Passa a bola aqui para mim, ó. Deixa eu só limpar o cenário. Só para o Kleber não confundir aí. Kleber, Barra do Garças é Mato Grosso. Tá? E Aragarças é Goiás. Só para você não confundir o exemplo. Pode falar, pode construir o que vocês estão construindo. Tá muito bacana. Pode falar aí, Kleber. No meu entendimento também, agora, né, clareou um pouco, eu também vejo como sendo no estado de Mato Grosso, porque o texto diz assim, ó, produziu-se o resultado, né? Então, produziu-se o resultado no estado de Mato Grosso, onde o rapaz atirou. A consequência do crime aconteceu em Aragarça, mas onde se produziu o crime foi Mato Grosso. Certo. Turma, vamos lá, ó. E aqui nós temos uma situação muito bacana, ok? Primeiro, parabéns pelas contribuições de vocês. É isso mesmo. Eu sempre falo uma coisa, turma, e nós vamos trabalhar semestre que vem. Eu tenho certeza que no presencial, espero voltar para o presencial ainda nesse semestre. E, turma, tem gente com áudio aberto aí. Quem que é, hein? Que tá vazando. Kleber, esse daqui eu consigo fechar o áudio? Tá. Melhorou. Era da dona Juste. Melhorou. Então, turma, ó, uma situação que vocês vão levar para o resto da vida de vocês na área do direito. E é o caminho menos doloroso, turma. Vou ser sincero, Daniele, é o caminho menos doloroso. Qual que é? Em algum momento você já deve ter ouvido falar no estudo da lei seca. Já ouviram essa expressão? Estudo? Estudo da lei seca. Já ouviu falar? Estudar a lei seca. Já ouviram falar? Eu particularmente não. Então, Isa, estou falando aqui a primeira vez para vocês. Turma, nós temos que desenvolver a habilidade em estudar a lei seca. A doutrina, Kleber, é importante? Muito. Estudar jurisprudência é muito importante. Mas qual que é a nossa principal fonte de direito? Não só de direito penal, qual que é a principal fonte? Não é a lei, Clebão? Então,
Isso, lei seca, lei seca, lei seca, lei seca, porque você ficando bem na lei seca, você consegue ir para a doutrina, onde cada um tem a sua opinião. Então, a base é a lei seca. E para estudar esse tema aqui, e até por isso que eu fiz questão, vocês viram que semana passada eu só esperei as dúvidas. Hoje não, hoje, como tem essa matéria aqui, eu faço questão de fazer aqui um resumo, fazer vocês raciocinar, e turma, vou ser sincero com vocês. Vocês já viram a forma das minhas aulas, vocês sabem que eu não dou nada de mão beijada, né? Gosto de construir o raciocínio com vocês, gosto de vê-los construindo, que igual nós fizemos aqui, quebrando a cabeça. Lembre-se que nesse momento da faculdade ninguém fala besteira, não precisa ter esse receio, tá ok? Todas as contribuições de vocês são importantes. Então, é o que nós estamos fazendo aqui. Vocês responderam, o Izan respondeu, o Kleber respondeu aí, só que eu ainda não vou responder, tá? Eu ainda não vou confirmar se está certo ou se está errado, porque nós estamos construindo um raciocínio aqui, beleza? Então vamos lá. Olha só o que vocês falaram. Sim. Vamos aprofundar aí. Então vamos. Timon, Maranhão, faz divisa com Teresina, Piauí. Interior versus capital de Piauí. Vamos supor que essa situação aconteça com um empresário bem conhecido, influente, que é da cidade da capital de Teresina. Da capital do Piauí, quer dizer, que é Teresina, né? Onde, para apuração dos fatos, do acontecido, haja influência política. Como que nós vamos proceder? Vai proceder da mesma forma ou vai... Não, vamos lá. Primeiro, Josemias, vamos responder o exemplo anterior, que eu ainda não confirmei se o raciocínio de vocês estão certo. Tranquilo? Ah, sim, sim. Tá? Agora, vamos lá. Como que foi o crime? Eu preciso saber como que foi o crime aí. Nesse exemplo que você está construindo. Como que se deu esse crime? Da mesma forma do exemplo aí. Como? Me fala. O indivíduo tenta... o suposto roubo. O indivíduo efetuou o disparo na ponte que liga Timon. Então tá, o indivíduo estava onde? Primeiro, Timon, você tem que Timon, no Maranhão. Certo. Termina o fato em Teresina, Piauí. Ele atirou pro rumo de Teresina e matou alguém em Teresina. Isso. A morte ocorreu aonde? Teresina. Então, beleza. Então, você construiu um cenário aí do mesmo que eu construí, tranquilo? Isso. Então tá, então vai dar para... Em decorrência da situação que ele é um empresário influente na política da cidade da capital de Piauí. Entendi. Indiferente para a lei penal, o Josonias, tá ok? E vocês vão ver aqui agora. Olha só. Turma, raciocina comigo. Olha o que foi que vocês raciocinaram. Professor, não, a competência é Barra do Garças. A competência é Barra do Garças, ou no exemplo do Josenias aí, a competência é onde estava o indivíduo. Porque o resultado, o crime foi praticado em Barra do Garças. Foi isso que vocês construíram, não foi? Kleber, Josenias, foi o Izan que falaram aí. Eu entendi certo? Isto. O resultado... Cortou, Kleber, desculpa. O resultado termina em... Espera aí, turma, só um fala para eu entender. Sim. Então tá, então quem que é o competente para apurar esse crime? É em Mato Grosso. E você, Josanias? Josanias?
Eu acredito que os dois estados têm a competência, porém o julgamento vai ser na Não, cidade de vamos Mato lá. Grosso. Mas vamos lá, turma, é o que eu localizei vocês. Nós não estamos falando de julgamento ainda. Não vão lá para frente. Nós estamos falando de fixar competência para apurar. Então, olha só. Eu ainda não vou dar a resposta se está certo ou errado. Mas raciocinem comigo. Considera-se o local do crime, como foi que você leu, Josenias? Alô? Ele deve estar ocupado. Alguém... Então, vamos lá. Passa a bola aqui para mim, ó. Então, é o seguinte, turma. Antes da gente ver, o artigo fala que considera o local do crime tanto o lugar da ação ou de onde produziu ou deveria produzir o resultado. Considera o local do crime, né? Oi? Tá ok. Não, mas é isso que eu precisava só para colocá-los aí para a gente estabelecer o ponto de partida, Kleber. Então, olha só, nós temos um crime que foi praticado, a ação foi praticada em Mato Grosso e produziu um resultado em Goiás. Primeiro ponto da apostila aí, turma, teorias, 3 teorias. Nós temos uma teoria que fala o seguinte, olha, para fixar o lugar do crime sempre vai ser aquele onde o autor, o agente, executou a ação. Não importa se o resultado foi produzido em outra comarca, em outro estado, vai ser o lugar da ação. A ação aqui é o quê? Ó, disparo de arma de fogo. Tranquilo? Isso é a ação. Teoria da atividade, é a primeira. Segunda teoria do resultado, Cléber. E ela fala o seguinte, não, esse negócio não é assim, não. O crime, para fixar o local onde que o crime ocorreu, é onde o último resultado foi produzido. Se eu atirei em Mato Grosso e matei alguém em Goiás, o resultado ocorreu em Goiás. Então, o homicídio ocorreu em Goiás. Quem é competente é a comarca de Aragarças para investigar, processar e julgar esse crime. Tranquilo? E nós temos a terceira teoria, tranquilo? Que fala, não, tanto faz o lugar da ação ou de onde o resultado foi produzido ou deveria ter sido produzido. Olha só, eu atirei lá em Barra do Garças, não foi, Pedro? Atirei, dei 4 tiros lá. Não pegou ninguém, atende isso aí que está nessa parte do artigo 6º. Não matou ninguém, não produziu o resultado. Mas o artigo 6º fala, ou onde deveria ter produzido. Então, vamos lá. Nós temos 3 teorias, atividade, resultado e mista. Ok? E mista. Agora eu pergunto para vocês, antes da gente detalhar o artigo, qual teoria o Código Penal, por meio do artigo 6º, adotou, Kleber, para fixar a competência do crime, Daniel? O Código Penal adotou uma dessas teorias aí. Por quê, Kleber? Por que você acha que é a mista, Kleber? Então é a mista. Turma, agora eu respondo. O Kleber está certo. Ok? Para fixação da competência, tanto faz. Tá ok? O local onde a ação criminosa foi praticada, quanto o resultado criminoso foi produzido. Então, se a polícia
a polícia de Aragarça seria competente, assim como a polícia de Mato Grosso é competente para apurar esse crime. Tranquilos, turma? Então, assim, é uma matéria muito importante, só que tem uma ressalva, Kleber. Para a polícia de Goiás ser competente, de Aragarças, eu preciso efetivamente produzir o resultado, e aqui a OAB vai tentar pegar vocês de jeito aqui. Para fixar a competência pelo resultado, eu preciso produzir o resultado? Bem onde se produziu ou deveria produzir o resultado. E aí, Josenis, o que você quer falar com isso para responder minha pergunta? Repete aí, professor, a pergunta, por favor. Vocês já viram que tem como fixar a competência de um crime, ou pelo lugar da atividade criminosa, da ação criminosa, ou no lugar onde foi produzido o resultado criminoso, Isa. Até aqui é tranquilo, né? O Clebão matou a pau aí para nós. Sim, tranquilo? Exato. Agora o seguinte, que é onde as bancas da vida vão querer pegar vocês. Para fixar a competência pelo resultado criminoso, esse resultado precisa ser efetivado? Olha só, eu matei, atirei em Barra do Garças. Você já sabe que aí fixa a competência pelo lugar da ação criminosa. Eu não matei ninguém em Goiás. Pode-se fixar a competência também em Goiás, nesse exemplo? Pode, se for praticado um crime. Sim, não. Oi? O crime é a tentativa, tranquilo, mas o que eu quero limpar com vocês? Eu não produzi resultado efetivo lá em Aragarças. Não matei ninguém. E aí, pode-se fixar a competência por Goiás, mesmo assim? Bom, caso não produza resultado, né? Eu creio que Isto. Porque a lei deixa claro que aonde se produziu o resultado para a competência do primeiro caso, né? E do segundo caso, aonde aconteceu o resultado. Se não teve resultado, é julgado só onde foi executado. Izan, e aqui, ó, parabéns, Izan, pela contribuição, que deu. Vou tirar o que eu quero mais, a principal mensagem dessa aula de hoje, turma. E daqui para frente, do artigo 6º para frente, a gente trabalha muito lei seca. Izan, irmão, mesmo não produzindo resultado, pode-se fixar a competência lá em Aragarças. Olha só, o que fala a segunda parte aí do artigo 6º? Onde efetivamente foi produzido e o que, Kleber? Ou deveria produzir. Isa, onde deveria produzir, Isa. Isa, e não pensa que tem algo de errado com você não, irmão. Muita gente que está estudando, ó, Kleber, para concurso há muito tempo, se embanando aqui, porque faz o raciocínio que o Izan fez, Izan. Não pensa que você está voado não, irmão. Não, se não produzir o resultado, então não tem como fixar a competência pelo resultado lá. Não tem como. É óbvio, mas vocês viram aí? O texto deixa bem claro, né? Deixa bem claro, Izan, onde deveria. Então, mesmo no segundo caso, mesmo tendo atirado e não tendo produzido o resultado lá, pode-se fixar a competência também por Aragarças para fixar a competência, mesmo não tendo ocorrido o resultado efetivo lá, porque o artigo fala alternativo, ou onde deveria ter sido produzido o resultado. Então, assim, na verdade, o artigo 6º, ele é rico, você entende? Tem que ler com atenção, tem que dar musculatura, só para depois ir para a doutrina. Tranquilos, turma? Eu coloco aí a questão do princípio da territorialidade, tá ok? O artigo, o Código turma, adotou como critério para o lugar do crime o território, tá ok? O que isso quer dizer, turma? Cada estado não tem a limitação do seu território?
cada município não tem, né? No caso, a comarca, não tem limitação. Então, esse é o primeiro critério para fixação da consciência penal. Crimes ocorridos dentro da comarca de Cuiabá serão processados, investigados, processados e julgados pela comarca de Cuiabá. Crimes ocorridos na comarca de Várzea Grande serão investigados, processados e julgados por Várzea Grande. Então, turma, primeiro critério, territorialidade. Só que tem uma situação que eu já vou fazer o link aqui para a próxima aula, tá? Que o ordenamento penal não adotou o princípio da territorialidade pura, tá ok? Ele adotou o princípio da territorialidade temperada. O que isso quer dizer, turma? É possível que um crime que ocorra fora do território nacional, ele ocorreu fora do território nacional, tá ok? Seja julgado conforme a lei brasileira. Tranquilo? Então, aqui, na apostila, eu já coloquei aí, os casos de extraterritorialidade, pavilhão, aeronave, só que isso daí não é matéria de hoje, de lugar do crime, porque matéria da semana que vem, artigo 7º, nós vamos estudar extraterritorialidade, que é justamente os crimes que ocorrem fora do território nacional, território físico aqui, limitação, e são julgados. Então, como eu estou falando de lugar do crime e princípio da territorialidade está aqui, eu já preciso fazer o leque para a próxima aula, tá ok? Então, turma, vamos ao principal critério, território. O que isso quer dizer? Crimes praticados dentro do território nacional, aplica-se a lei penal brasileira. Aí eu pergunto para você, professor, turma, isso é absoluto? Não, turma, porque o ordenamento penal, por meio do artigo 7º, que é o próximo artigo que nós vamos estudar, adotou a territorialidade temperada. É possível que um crime praticado fora do território seja julgado conforme a lei brasileira. Aí ele vem lá com a territorialidade condicionada, já estou chegando, extraterritorialidade condicionada, que é o artigo 7º, aula que vem, ok? Crimes contra o presidente da República, em qualquer lugar do mundo, turma, em qualquer lugar do mundo, esse crime vai ser aplicado, vai ser julgado conforme as leis brasileiras, tá? Aqui nós não temos aquela regra de embaixada, essas coisas, não, ok? Essa territorialidade incondicionada. E aí nós vamos ver o que já está aí na matéria, né? Crimes ocorridos dentro de embaixadas, dentro de aeronaves, dentro de navios com bandeiras brasileiras, navios e aeronaves privadas, navios e aeronaves públicas também. Beleza? Sim, Cléber? Isso. Não, então, aí, Kleber, na aula que vem, sempre quando eu vou dar aula de extraterritorialidade, eu faço pelo seguinte raciocínio com a turma. Vamos separar o que é julgamento e o que é cumprimento de pena. Tá ok? Porque é o seguinte, o fato de ter um julgamento nem sempre quer dizer que vai existir o cumprimento dessa pena. Tanto que, se você, semestre que vem, nós vamos estudar o artigo 109 e 110, que fala de prescrição. E nós temos duas prescrições. Prescrição punitiva, que é o prazo que o Estado tem para aplicar uma pena, para punir. E nós temos a prescrição executória, que é um outro prazo para fazer cumprir a pena. Então, assim, Kleber, o seu raciocínio é totalmente conveniente, tá ok? Porque a ideia que nós temos é essa. Ele foi julgado, quer dizer que ele vai cumprir a pena. Nem sempre é assim, tá ok? Isso. Aham.
isto. Então, aí que está... pode falar. Não, então... não, e Kleber, olha só, o seu raciocínio é totalmente pertinente, tanto que quando eu ambiento de extraterritorialidade, quando eu ambiento a turma, eu faço questão de separar isso mesmo que você está falando, tá ok? Porque aí não é isso. O artigo 7º, né, que é o que nós vamos estudar, ele fala das regras de aplicação da lei penal, não de extradição. Tranquilo? Alô, Kleber? Entendeu? Então, assim, mas o fato de aplicar a lei penal brasileira não quer dizer que ele vai cumprir a pena que ele foi imposta a ele no Brasil. Porque é o seguinte, primeiro, nós vamos estudar essa parte. Se o agente, a pessoa que cometeu o crime contra o presidente, vamos supor, lá na Espanha, é espanhol nato, nenhum país extradita um dos seus nacionais. Tranquilos? Então, a Espanha não vai extraditar esse cara que tentou matar o presidente lá na Espanha. Então, ele vai cumprir a pena dele lá na Espanha. Tranquilo, Kleber? Que logo na ambientação da extraterritorialidade, eu separo. O fato de aplicar a lei penal brasileira não quer dizer que ele vai cumprir a pena aqui. Tranquilo? Porque, assim, o que nós vamos estudar são regras de extraterritorialidade, de aplicação para crimes praticados fora do país. Já, se ele vai cumprir a pena aqui ou não, são regras de extradição. São matérias totalmente diferentes. Tranquilo? Então, assim, semana que vem nós vamos conversar sobre isso. Eu só coloquei aqui porque o princípio da territorialidade, ele é da matéria de hoje. E uma variação do princípio que é a territorialidade temperada já é matéria da semana que vem, extraterritorialidade. Então, é uma matéria que eu preciso terminar aqui e já vinculá-los para a semana que vem. Então, turma, o que eu tinha para falar hoje, dessa aulinha de hoje, realmente era só essa questão do artigo 6º. Não vão cair, turma. Vocês não vão cair nessas peguinhas de OAB. Tá? Precisa produzir o resultado? Não precisa, Kleber. Você falou aí. Não. O ordenamento, por meio do ordenamento penal, por meio do artigo 6º, estabeleceu que a competência pode ser fixada tanto onde a ação criminosa foi praticada, quanto o resultado foi produzido ou, não tendo sido produzido, deveria ter sido produzido. Tranquilo? Mas o hacker que fez isso invadiu o sistema de defesa americano. Josenias, nós vamos ter uma situação aí. Vocês assistiram a minha live? Que eu fiz aí para a FACIP? Sem tempo, professor. As atividades não deixam. Corrido, né, Josenias? Josenias, mas eu imagino. Eu falo justamente, eu falei justamente sobre isso, sobre os crimes cibernéticos. Hoje nós temos uma questão que é uma situação nítida. Nós não temos uma legislação própria para crimes realizados em plataformas virtuais, em ambientes virtuais. Tá ok? Igual, eu vou lá. Nós temos a lei de proteção de dados, mas a lei de proteção de dados não criminaliza condutas, né? Ela estabelece normativas sobre como tratar dados, armazenar, compartilhamento. Ela não criminaliza condutas. Então, assim, a questão que você colocou aí, realmente o crime foi praticado no país lá onde ele estava, mas aí a fixação da competência veio justamente por ter colocado em perigo o sistema nacional americano. O que não dá para colocar isso no Brasil, viu, Josenias? Tá? Porque o Brasil não tem nenhuma legislação penal, ou seja, que criminaliza condutas específicas em ambientes virtuais, tá bom? Mas semana que vem nós vamos falar sobre os crimes virtuais também, na extraterritorialidade.
tá? Mas é um problema crasso, é um problema sério, realmente, que nós temos, porque essa falta de legislação de crimes ambientais. Tranquilo, turma? Então, olha só, turma, eu encerro por aqui, eu peço desculpa não poder ficar mais que o tempo hoje, eu vou correr ali no São Mateus, que tem essa tomografia marcada, e mais à tarde eu já vou estar por aqui, estou à disposição de vocês. Tranquilo, professor. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Então, fiquem com Deus.